Quando a gente fala em vida sexual, imediatamente vem à nossa mente, à nossa cabeça, uma série de coisas que estamos vendo, presenciando no mundo em que vivemos quanto a este assunto. Desnecessário é, portanto, dizer que a sexualidade, do ponto de vista do mundo, é bem diferente daquela que a Bíblia fala. O que estamos acostumados já a ver é uma deterioração da sexualidade. Não mais aquele padrão que Deus elaborou. O mundo perverteu a sexualidade. Estamos vivendo esse final de século, poderíamos chamar o século do sexo, pela maneira como o sexo é explorado, aviltado, vulgarizado, apodrecido. De maneira que a visão que hoje a gente tem da sexualidade que é praticada no mundo é uma visão errada. É uma cena que se distancia frontalmente daquilo que as Escrituras ensinam. É o sexo livre, é o sexo imundo, o sexo porco, a perversão, a aberração. Caberia uma pergunta, não é? Afinal de contas, quem é que inventou o sexo? Quem que inventou a sexualidade? Não olha para mim, não fui eu. É Deus o Criador. Quando Deus criou o ser humano, já embutiu nele, no homem e na mulher, os mecanismos sexuais. Ora, se é Deus que criou, Ele o fez com um propósito elevado. Quando Deus terminou seus atos criativos, terminou de fazer por último o ser humano, olhou para os dois, homem e mulher. Ele fez uma autocrítica da sua criação, ele fez uma autoavaliação e viu Deus tudo quanto havia feito. E eis que tudo era muito bom, é a expressão, ali estava de verbo, né? De intensidade, muito bom, de quantidade. Eis que tudo era bom, mas a última frase, eis que tudo era muito bom. Significa que a sexualidade que Deus criou e que já estava embutida, era muito bom. Deus criou a sexualidade com propósitos. E a primeira coisa que Deus fez, que Deus falou ao casal já dotado de capacitações sexuais, emocionais, biológicas, físicas, anatômicas, foi que tivessem filhos. Crescei e multiplicai. Observe que Deus disse o crescei e multiplicai-vos a um homem e a uma mulher. Não disse isso a dois homens. Por que será? É que homem com homem não nasce filho. Não adianta insistir. Não disse também isso a duas mulheres, pela mesma razão. Disse a um homem e a uma mulher. Porque homem e mulher nasce filho, viu? Às vezes nasce até sem querer. Então, esse é um propósito de Deus relacionado com a sexualidade. Deus permitiu que a sexualidade ela fosse uma realidade na nossa vida, para que a reprodução, para que o ter filhos fosse algo factível, possível, dentro do plano que Ele estabeleceu. Às vezes temos encontrado pessoas que se prendem a isto achando que a única razão pela qual Deus criou a sexualidade é para ter filhos.
Acho que a Igreja Romana defende isso. Mas nós encontramos postulados bíblicos que mostram que Deus está interessado em ver a sexualidade na vida humana ser usada também, não só para ter filhos, mas para servir como expressão amorosa entre o casal. Vemos esses dois princípios, para ter filhos e para servir de expressão amorosa entre o casal. Ou seja, uma maneira diferente, eu diria até dramática, particular, em que marido e a esposa utilizam a sexualidade para fazer dela uma expressão de amor mútua, um para com o outro. Há textos assim, se você quer anotar. Existem textos que autorizam isto. O primeiro texto de reprodução muito conhecido é Gênesis 1, 27 e 28, né? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos, diz o texto lá de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Mas em Provérbios você encontra textos que falam da expressão amorosa, somente a expressão amorosa, onde você não consegue vislumbrar ali o objetivo de necessariamente ter filhos, apenas expressão de amor, apenas para expressar o marido, a esposa, o amor que ele tem por ela e receber dela o amor que ela tem por ele, através da sexualidade. Um desses textos é Provérbios 5:15. Provérbios 5:15 tem dado muita dor de cabeça a alguns intérpretes. Porque quando você lê o texto à primeira vista, a impressão que se tem é que o texto não está sugerindo nada de sexo. Que o texto diz, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Tem gente que olha para ele e fala assim, vai me desculpar, isso aqui não está falando de sexo não, viu? Está falando de saneamento básico, não? Ou está falando da Sabesp, não? Provérbios, sendo um livro de poesia hebraica, ele necessita de uma avaliação agora quanto ao aspecto cultural. Provérbios foi escrito há muitos e muitos anos. Se querem situar Provérbios está na cronologia 950 anos antes de Cristo. Faz tempo, há quase 3.000 anos que Provérbios foi escrito. Na época em que Provérbios foi escrito, como até hoje não é muito diferente nos países orientais, onde a água ela é muito escassa. No Oriente Médio não tem tanta água como nós, por exemplo, aqui no Brasil, não é certo? A água é escassa. É um país desértico. Há muita areia, muita pedra. Não há muita água. A Bíblia fala da escassez da água. A Bíblia fala dos poços de Isaac e de Jacó. A disputa que havia pela água. Até hoje há a disputa entre Israel e a Cisjordânia, a Transjordânia, quanto ao problema de água. Na mente, na cultura do hebreu, quem tinha um poço era um homem privilegiado, era um homem abençoado por Deus. Então, na cultura hebraica se desenvolveu a seguinte analogia. A água é preciosa. Que outra coisa seria tão preciosa como a água? A mulher, a esposa. Então o hebreu, quando dizia para a esposa, você é tão preciosa quanto um manancial de águas, a esposa ficava toda. Em português não funciona, você já notou? Você imaginou você chegar para sua esposa e dizer assim, vem cá, minha cisterna. E ela vai dizer, cisterna é a sua avó, viu? Tem mais respeito comigo, viu? Então há um aspecto cultural que a gente tem que saber avaliar. Quando você lê Provérbios 5:15, também Provérbios 5:18, o 18, ele já começa a fazer uma aproximação, essa similitude que há entre a mulher e a água. O 18 diz assim,
seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios é criado em forma de paralelismos, né? Frases paralelas. Então, seja bendito o teu manancial. Manancial é água, não é? É fonte. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. É como se dissesse, seja bendita a tua esposa, o manancial que você tem em casa. Alegra-te com ela. Agora, olhando o verso 18, você começa a ter mais subsídios para entender o verso 15. Bebe a água da tua própria cisterna, viu? Não vai beber no vizinho. Percebe? Olha o verso 19, então. O verso 19, ele agora explode em conceitos. Olha a adjetivação que agora é dada também à mulher. A mulher recebe os adjetivos corça de amores e gazela graciosa. Isso em hebraico deve ser bonita a beça, viu? Em português, toma cuidado, né? Não vai exagerando, vai ficar muito animado, chega em casa e chamar sua esposa de gazela, que pode pintar outra situação, né? Corça de amores e gazela graciosa. Veja a continuidade agora, o erotismo que está no texto. Quer ver um versículo erótico na Bíblia? Provérbios 5,19. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Está falando o quê? De expressão de amor, de expressão amorosa. Não está falando necessariamente em que esta manifestação é para ter filhos, especificamente. Observe os advérbios que estão aí. Embriaga-te quando? Sempre. Não é uma vez por mês, é sempre. Dá a ideia, portanto, o quê? De frequência e habitualidade. Há textos na Bíblia muito esclarecedores sobre vida sexual. E lá no Novo Testamento nós temos um texto que tem sido muito útil para que possamos entender toda a problemática sexual. Porque é um assunto que hoje muitos casais estão fazendo indagações, muitos casais estão se questionando. Ouvem tanta coisa, não é certo? O mundo está jogando um verdadeiro bombardeio de informações sobre esta área da vida, que é muito natural que casais façam indagações, se questionem, afinal de contas, como é que é? Como é que deve ser e o porquê das coisas? Surgem perguntas, às vezes perplexidade, dúvidas. O texto que eu entendo que é o mais esclarecedor sobre vida sexual está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, os 9 primeiros versículos. Eu entendo esse versículo de muito valor porque ele foi dado a uma igreja cristã do primeiro século. E certamente casais na igreja de Corinto estavam tendo problemas. Como casais nas nossas igrejas hoje, neste final do século XX, também estão tendo problemas. Há problemas. Maiores, menores, há casais que não há problemas, mas há uma incidência grande de questionamentos sobre este problema. Então a passagem é 1 Coríntios, capítulo 7, versos 1 a 9. Tem muito ensino aqui. O texto começa dizendo que Paulo está respondendo perguntas que haviam sido feitas, que havia problemas, havia dúvidas. Quanto ao que me escrevestes, ele está se referindo, portanto, a questões, indagações que a igreja, que os crentes da igreja de Corinto tiveram e escreveram ao apóstolo Paulo sobre essas dúvidas, sobre essas questões, que eles queriam uma elucidação, eles queriam uma orientação. Então Paulo agora, no capítulo 7, ele diz:
quanto ao que me escreveis, a respeito daquilo que vocês me escreveram, a respeito das dúvidas que vocês me apresentaram, que vocês mandaram na carta, eu quero dizer o seguinte. Aí ele começa a dar uma orientação à igreja. Quanto ao que me escrevestes, seria bom que o homem não tocasse mulher. Vamos parar um pouquinho aí. Porque quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que se tem é que o apóstolo Paulo estava recomendando à igreja de Corinto, aos homens, que ficassem solteiros, que não se casassem. Não dá essa ideia? Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher. É como se Paulo dissesse assim: meu filho, não casa não, viu? Isso complica a sua vida. Antes só que mal acompanhado. É uma impressão que a gente tem porque é a maneira como nós lemos na tradução. Por uma razão que nem todas as palavras, como já mencionei, nem todas as palavras que você encontra num idioma, você consegue transportar isso com absoluta perfeição para o idioma traduzido. Existem figuras de linguagem que são intraduzíveis. Aqui está uma figura de linguagem. A palavra que está no grego e que foi traduzida pelo verbo tocar, é bom que o homem não toque mulher. Essa palavra grega, ela, se fosse traduzida literalmente, ela significaria acender fogo. Então, se a gente fizesse uma tradução literal, ficaria assim: quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não acenda fogo. Não tem sentido, não pode nem fazer churrasco mais. Quer dizer, perderia mais sentido ainda, ficaria um enigma. Mas há um detalhe interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Esta palavra grega, que traduzida literalmente significa acender fogo, essa palavra era um eufemismo no primeiro século. Uma espécie de metáfora. Era usada para explicar uma outra situação. É uma figura de linguagem. Todos os idiomas complexos têm suas figuras de linguagem, como nós, no nosso português, nós conhecemos inúmeras figuras de linguagem. Inúmeros eufemismos. E usamos esses eufemismos às vezes numa conversa coloquial, para melhor se expressar, nós usamos isso. E somos perfeitamente entendidos. Por exemplo, eu chego para os irmãos e digo assim: olha, acredite se quiser, mas o marido da minha vizinha anda pulando a cerca. O que vocês entenderam? O que eu quis dizer? Pode falar, fala um de cada vez. Mas será que não estou dizendo que lá onde meu vizinho mora, é uma casa térrea, ele tem um quintal, um portão e uma cerca. E todo dia o marido dela, quando sai de manhã para ir trabalhar, ele não abre o portão, ele pula a cerca todo dia. Isso seria a literalidade da coisa. Mas eu uso um eufemismo para dizer outra coisa. Então o eufemismo, assim, uma metáfora, você fala uma coisa e quer dizer outra coisa. Quer ver outra metáfora? Irmãos, a vaca foi para o brejo. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando eu vindo hoje de manhã de São Paulo, temos cheio de fazendas, sítios aqui, choveu muito, sabe? Eu vi uma vaca atolada no brejo hoje. Mas será que é isso que eu quero dizer? Quando eu digo, irmãos, a vaca foi para o brejo, os irmãos vão entender que alguma coisa não deu certo, alguma coisa saiu errada, havia um projeto, havia um plano, e esse plano furou e não deu certo. O grego, muito mais rico do que o nosso rico português, tem muito mais figuras de linguagem. Então a palavra que literalmente seria traduzida como acender fogo, ela é um eufemismo, e essa palavra ela era usada para indicar aventuras sexuais
infidelidade sexual, pular a cerca. Era essa a palavra. Paulo usou a palavra com o valor eufemístico. Agora sim, a gente poderia fazer uma tradução com mais sentido de compreensão. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não pule a cerca. Continua o verso 2. Cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, porque assim não será necessário pular a cerca. Ficou mais lógico, não ficou? Agora, eu gosto do texto de Coríntios, aliás, gosto de todo o texto da Bíblia, mas entendo que não foi o apóstolo Paulo que ele, de per si, escolheu essa palavra, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que é essa palavra e não poderia ser outra. Tanto pelo seu valor eufemístico, mas também pelo valor etimológico, ou seja, pelo sentido literal da palavra. Afinal de contas, a palavra quer dizer acender fogo. Agora, irmãos, vamos, cabeça no lugar, pé no chão. Você não acha que sexo é fogo? Esquenta ou não esquenta? Ou você acha que é um iceberg? Esquenta. Porque a expressão sexual, ela é cercada de fortes emoções e grandes sentimentos. É assim que Deus fez. Que o ser humano use a expressão sexual permeada de emoções, de sentimentos, de dedicação amorosa. Algo que Deus não colocou nos seres inferiores. Os seres inferiores também fazem sexo. Cachorro, gato, cabrito, fazem. Conforme as espécies, cada um tem o seu mecanismo que Deus determinou, suas leis. Vocês acham, por exemplo, que o cachorro, quando cruza com a cadela, ele faz isso porque ele está terrivelmente apaixonado por ela? Você acha? Não. Ele vai lá, cruza com a cadela, terminou, vem aqui roer o osso que ele guardou. Se a cadela vier roubar o osso dele, ele é capaz de matá-la. Não há aquilo que Deus colocou no ser humano. Os animais inferiores, eles fazem sexo movidos por um instinto apenas, que é o da preservação da raça. É o que move os animais inferiores a se reproduzir. No ser humano, Deus colocou muito mais elementos. Colocou emoção, colocou afeição, expressão de amor. Então, o sexo na vida humana é muito mais elevado do que o que a gente vê nos seres inferiores. Mas o mundo em que nós vivemos tem feito descer sexo no nível da raça humana para o nível animal. O verbo que está ali no grego, que é traduzido por tocar, fala que é acender fogo. Todos nós sabemos que o homem na parceria homem e mulher, o homem é o mais ativo sexualmente. Ele é o mais empolgado. O homem acende muito facilmente. O homem esquenta logo. Porque Deus colocou um mecanismo diferente no homem. O homem é acionado pelo visual. O homem é acionado pelas impressões visuais. Então, a sua sexualidade é acendida, é detonada pelas impressões sexuais, pelas impressões visuais. Ele bate o olho, e só de bater o olho, em questão de segundos, misericórdia, hoje. Mas é rápido. Ele bate o olho, e às vezes é um vislumbre só. Ele bateu o olho, é um relâmpago, ele foi misericórdia.
ele já tem todo o mecanismo acionado. Ele esquenta logo. Eu uso uma ilustração. Eu digo que o homem é fogão a gás. Fogão a gás, porque fogão a gás você conhece, ele serve para uma boa ilustração, porque todo mundo sabe o que é fogão a gás. Fogão a gás acende logo, acende rápido. Você não tem fogão a gás na sua casa? Quando você vai acender fogão a gás, você fica demorando tempo para acender? Não, você só gira o botão. Tem alguns fogões a gás que tem até Magic Click embutido. Você dá 2 toques. Ah, está queimando. A todo vapor. Não precisa ensaio, não precisa preparação, não precisa gastar tempo com nada. O homem é assim, ele acende rápido. Só que tem uma coisa. Tão rapidamente ele acende, tão rapidamente ele apaga. Já acaba o gás. Será que é defeito? Não, é original de fábrica. É assim que Deus fez. Quando Deus fez a mulher, também ela foi dotada de mecanismos sexuais. Só que esses mecanismos, eles reagem, se manifestam já de maneira diferente. Quer dizer, mais uma diferença que há entre o homem e a mulher. A mulher não acende rapidamente. O homem acende, o homem tem autoignição transistorizada. A mulher não. A mulher, ela não pode acender, ela não se acende automaticamente. Ela precisa ser acionada. Ela demora, o processo de esquentamento é mais lento, é mais demorado. É o fogão a lenha. Fogão a lenha não é igual ao fogão a gás. Fogão a gás você acende rápido, fogão a lenha não. E sabe de uma coisa, fogão a lenha, para acender um fogão a lenha, a pessoa tem que ter muito jeito. Se não tiver jeito, não acende. Tem que ter muita determinação e, sobretudo, tem que ter muita paciência. Eu me lembro quando eu era criança, que eu nasci na roça. Filho, vai lá, acende o fogão para a mamãe. E outra vez, eu ficava bronqueado com a tarefa de ter que acender o fogão de manhã. Porque era uma mão de obra. Tem que ajeitar a madeira ali, pôr a madeira, os pauzinhos cruzados ali. Mas só isso não é suficiente. Você tem que buscar gravetos, vai buscar gravetos, põe bastante gravetos ali. Mas isso só não é suficiente, tem que arrumar palha, palha seca, porque se for molhada também não resolve. Pega bastante palha, põe ali. E depois, muita paciência. E você acredita que depois de tudo isso, não acendeu? Ah, é desanimador, viu? Mas você tem que acender. Outra vez, vamos lá. Pega mais palha, pega mais gravetos e muita determinação, muita paciência. Vamos lá. Depois de não sei quanto tempo ali de preparação, é aí que você vê um fiozinho de fumaça subindo. Aí você olha e fala assim, é hoje. Como demora, não? Como é difícil acender fogão a lenha. Agora tem uma coisa. Fogão a lenha, ele demora para acender. Mas também depois que acende, viu, amigo?
Ele queima a noite inteira. Você acredita? No dia seguinte a chapa está quente ainda. É defeito? Não, é original de fábrica. É assim que Deus fez. E uma vez, há muito tempo, um casal, ele falou, escuta, Ojeda, então será que Deus não errou aí? Por que faz o homem fogão a gás? Por que faz a mulher fogão a lenha? Porque há um descompasso, né? Não bate as coisas. Por que não fez a mulher fogão a gás também? Porque aí acende um pá, pronto, já resolve a coisa, né? Já sincroniza a coisa. Fica um acende, outra não, vai, queima, não queima, tá, fica essa coisa. Eu entendo que a resposta a isso é que Deus não quer ver apenas o sexo do ponto de vista biológico. Sexo é um ato biológico, sem dúvida. Mas Deus não quer ver só o aspecto isoladamente, o biológico, apenas o ato em si, a biologia da coisa, o ato físico em si. Deus quer ver este ato cercado de expressão de amor. E como eu estou diante de um auditório adulto, acho que a maioria aqui, casais, casados, esposas, maridos, é da experiência de todo casal que quando o ato sexual ele é vapt, a expressão de amor fica esvaziada, fica apenas um ato biológico. Quando é que o ato sexual para o casal ele é gratificante, prazeroso? Quando é que a coisa realmente vale a pena, trouxe alegria, prazer, gratificações? Quando se gasta tempo, quando a expressão amorosa está ali, envolvida naquele ato. É isso que Deus quer, que haja tempo para expressar amor, e não simplesmente um ato isolado, biológico, acabou, terminou, acabou. Muitas esposas hoje têm se queixado disso. Mulher sofre nesse mundo, né? O que vai fazer, né? A minha sina é sofrer. Mas sabe, mulher não pode, não tem defesa. Quer dizer, ele vem, né, ele exige, né, o que vai fazer, né? Depois, rapidamente, depois vira para um canto, do lado da cama e... Eu fico olhando o teto. Uma esposa falou, fico olhando o teto, fico olhando o reboquinho que já caiu, fico contando quantas partes de reboquinho já caiu do teto, assim. Fico até 2 horas da manhã contando. O texto de Coríntios, ele fala, pode abrir a Bíblia lá outra vez. Ele fala, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Olha o verbo que está aí, conceder. O marido conceda. O marido outorgue. O marido propicie à esposa aquilo a que ela tem direito. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Há uma reciprocidade de atenções agora. Mas começa com o marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, o que ela tem direito. O que é que ela tem direito? De extrair desse relacionamento íntimo, pessoal, particular do casal, toda a alegria, todo o prazer, todas as gratificações que ele, como marido, como homem, está procurando. Dar tempo a que ela possa
reagir, ter toda a manifestação sexual em toda a sua intensidade. Quando o texto diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, eu posso pensar aqui que é um dever. Agora, se é devido é porque é um dever, eu classifico isso como uma das responsabilidades do casamento. Veja ainda o texto seguinte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ponto. Não é ponto. A sentença não terminou. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Igualdade de condições, não é? Nivelamento de direitos. Esse texto tem muito a nos ensinar, principalmente a nós, no caso, latino-americanos. Eu vou explicar por quê. Porque nós, latino-americanos, nós temos na nossa cultura um componente machista. O latino-americano é acentuadamente machista. O conquistador, machão. E por força desse aspecto, então, se estabeleceu que quem tem que procurar a ter relações é o marido. O marido tem que procurar a esposa. Ela tem que ficar ali, que nem uma pombinha, ali esperando, né? Se ele vem. Se não vem, o que vai se fazer, né? Não, né? Mas é ele, a iniciativa é dele, cabe a ele, é o papel dele. E isso se acentuou muito. Mas o texto está dizendo que quem tem poder, domínio sobre o corpo do marido, quem é? A esposa. A esposa não pode procurar o marido e dizer, como é que é? Ela tem que ficar esperando. Olha, Deus inclusive dotou a mulher de tanto charme, sutileza e beleza que a mulher sábia, a esposa sábia, ela consegue até ressuscitar o marido morto. A esposa sábia. Porque cá pra nós, cabeça no lugar e pé no chão, não tem dia que você, marido, você chega em casa meio de farol baixo? Tem dia que você não quer conversa. Você vem cansado, vem aborrecido, com problemas que aconteceu de emprego, no seu trabalho, ou problemas no trânsito, ou você está irritado, nervoso, estressado. Você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir. Você não quer conversa com ninguém. O fogão a gás está gelado. Mas o fogão a lenha, a chapa está quente ainda. A esposa, você entra em casa, a esposa olha para você e diz assim, você chegou, é? É o charme dela. Às vezes ela coloca um adjetivo nessa frase. Você chegou, gavião. Ele senta no sofá, ela está terminando a janta, ela encosta, já tomou banho, cheirosa. Mas passa a mão na cabeça dele, como é que foi seu dia hoje? Hein? Tá cansadão? Mas enfim. Começa a enfiar a mão aqui por baixo do cabelo dele. Se você tiver cabelo, bem entendido, né? Aí ela diz, toma um banho. Você não imagina a jantinha que eu fiz pra você hoje. Aí o marido levanta assim, hoje foi um dia pesado, viu? Hoje foi um dia difícil, vou te contar. Hoje eu fiquei desanimado, viu? Mas tem que reagir, vou tomar um banho e já vou. Ressuscitou ou não? A mulher sábia faz isso.
Está dentro do texto. Quem é que tem domínio sobre o corpo do marido? A esposa. Por isso eu não vejo nada errado até a esposa chegar às últimas consequências. No caso, por exemplo, de uma emergência, chegar para o marido e falar: como é que é o gavião? Pode ser ou está difícil? É o marido dela agora. É pecado? Não. É bíblico. Há embasamento bíblico, há ensino para isso. Todo o texto de Coríntios nos mostra que a vida íntima do casal é para ser vivida em regime de frequência e habitualidade. Você percebe que é isto? É algo que faz parte da vida do casal. Não é um evento. É algo com frequência e habitualidade. Claro está que na Bíblia você não vai encontrar nenhuma tabela de frequência. Deus deixou isso para que cada casal administre esta tabela de frequência, mesmo porque essa tabela muda com o tempo. Eu acho que é da experiência de todos que estão aqui. Não estamos falando nada fora de uma realidade. Você se lembra quando vocês se casaram? Recém-casados? A frequência era muito a miúde. Por quê? Tinha muito gás e muita lenha para queimar. Por que depois vai passando? O gás vai acabando, né? A lenha também está pouca, né? A vida sexual para o cristão tem que ser vivida com inteligência. E não copiar o padrão que o mundo está usando. A Bíblia nos autoriza que, como casais cristãos, devemos preservar a nossa intimidade sexual. É princípio bíblico que a sua vida sexual pertence só a vocês, casal. Há pessoas que ficam alardeando, falando da sua intimidade para as pessoas. A esposa fala que a performance do marido não está mais legal, fala isso no coletivo, fala no metrô, fala em todo lugar, na feira, no supermercado. Quantas vezes às vezes eu vou de metrô para a cidade e você no metrô não tem como não ouvir que as pessoas conversam, você está encostado, você está amassado. E quem é baixinho sofre, viu? Às vezes, mulheres trabalham fora, estão voltando para casa, está comentando. Te contar, viu? Aí fala do marido. Ele tá mal, viu? Tá mal. Acho que ele broxou mesmo. Usa até a expressão mais vulgar. O casal deve preservar sua intimidade. Não alardear, não proclamar, não confidenciar isso para ninguém, a não ser que a pessoa, o casal, tenha necessidade de orientação. Então vai procurar alguém que vai manter ética pastoral, sigilo profissional sobre aquilo. Você alardeia isso, daqui a pouco a cidade inteira está sabendo, o bairro inteiro está sabendo. Acho que isso fere um princípio bíblico. Tenho orientado casais, o meu horário está terminando, que há certas circunstâncias que nós devemos tomar cuidado para melhorar a vida sexual. Por exemplo, o ambiente do casal, o dormitório do casal. Você não acha que o dormitório do casal ajuda? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. O dormitório do casal deve ser legal, né? Bem decorado, bonitinho, limpo, não é certo? Dormitório só do casal, né? Não pode pôr mais pessoas lá. Talvez você diga, mas lá em casa, no nosso dormitório, dorme uma criança. Ah, é? Sabe o que você faz?
Ah, você diz, não, mas escuta, mas é um bebê. Ah, é um bebê? Dormitório é só do casal. Há certos cuidados que têm que ser tomados com o casal, com o dormitório. Tem orientado casais a respeito de roupa de dormir também. Ajuda ou não ajuda? Principalmente a roupa da mulher. Algumas esposas ainda não descobriram que isso é bom, é necessário, e relaxaram. Vão dormir de qualquer jeito. Mete um short e uma camiseta. Pior que isso, tem mulheres que quando vão se deitar, sabe com o que ela se parece? Parece um astronauta, viu? Porque no cabelo elas põem 52 bobs enroladinhos. Aí depois tem que pôr um lençol, porque o lenço não dá, é lençol mesmo. Já viu, parece capacete de astronauta. Eu dou o nome de Jornada nas Estrelas. Agora, como ela quer cuidar da pele, bota na pele creme hidratante, creme umectante, creme irritante. Aí, porque está um pouquinho fria à noite, vestem uns macacões de dormir. Já está com aquilo na cabeça. 1 centímetro de creme no rosto. Aí vestem uns macacões de dormir, amarradinho aqui. Amarradinho aqui. E amarradinho aqui. Gente, isso dá uma mão de obra tremenda. E você, esposa, sabe que o homem, seu marido, é acionado pelas impressões visuais. A maneira como você zela pela sua aparência, cuida da sua aparência, vai ser um ponto muito positivo no relacionamento do casal. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque temos tido este tempo para enfocar problemas familiares e usando a Tua Palavra, não os pensamentos do mundo, não a filosofia do mundo, mas a Tua Palavra, que é a verdade. Nós te agradecemos, louvamos-te, porque temos a Tua Palavra à nossa disposição. É tão somente procurar nela o ensino e também a disposição para obedecer. Pedimos-te que nos abençoes neste dia. Queremos isso, pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.